Bem-vindos a este debate sobre investimento internacional. Hoje discutiremos se investir fora do Brasil é seguro para investidores inexperientes, os custos e impostos envolvidos e compararemos retornos históricos da Bolsa Brasileira com bolsas internacionais. Senhoras e senhores, estou aqui para afirmar com absoluta convicção que a diversificação internacional de investimentos é essencial para qualquer portfólio robusto e bem-sucedido. Num mundo cada vez mais interconectado, concentrar investimentos exclusivamente no Brasil é limitar o potencial de crescimento e exposição a mercados globais dinâmicos. Primeiro, a diversificação geográfica reduz o risco, protegendo o investidor de instabilidades locais. Em segundo lugar, ter ativos em moedas fortes, como o dólar e o euro, oferece proteção valiosa contra a desvalorização do real. Ao investir globalmente, acessamos empresas líderes em inovação, como a Apple e a Tesla, alavancando nosso portfólio com oportunidades que simplesmente não existem em nosso mercado local. A lógica financeira para essa estratégia é clara e inquestionável. Senhoras e senhores, investir no Brasil é sem dúvida uma escolha estratégica e economicamente vantajosa. Em primeiro lugar, nossa posição é firme. O investimento local maximiza a eficiência de custos. Ao evitar a conversão cambial, taxas internacionais e impostos elevados, garantimos que mais do capital do investidor seja empregado diretamente no mercado. Além disso, o Brasil, com seu status emergente, oferece oportunidades de crescimento incomparáveis em setores estratégicos como agronegócio, energia e tecnologia. Este contexto cria um ambiente propício para retornos expressivos alinhados à moeda que utilizamos cotidianamente. Com dados históricos que reforçam o potencial de valorização do Ibovespa, não resta dúvida de que investir aqui não só potencializa ganhos financeiros, mas também impulsiona o desenvolvimento econômico do país. Investir no exterior pode ser uma oportunidade promissora para quem deseja diversificar seu portfólio e explorar novos mercados. No entanto, para quem nunca investiu fora do Brasil, pode surgir a dúvida sobre a segurança e os riscos envolvidos. Agora, abrimos o debate sobre a viabilidade e segurança desse tipo de investimento. Investir no exterior pode ser vantajoso, mesmo para iniciantes. Ao diversificar internacionalmente, reduz-se o risco concentrado em uma economia volátil como a brasileira. Além disso, a valorização de moedas fortes, como o dólar, protege o patrimônio em tempos de crise local. Através de BDRs e ETFs, investimentos em empresas globais líderes tornam-se acessíveis sem a necessidade de abrir contas fora. A objeção de que o mercado brasileiro é mais fácil de entender não supera as vantagens da diversificação. Apesar de haver custos cambiais, a proteção e o potencial de retorno em mercados desenvolvidos frequentemente os compensam. Portanto, globalizar investimentos é uma estratégia prudente para proteger e potencializar o crescimento do capital. Investir no exterior, mesmo para iniciantes, pode ser vantajoso, mas investir no Brasil oferece benefícios distintos. A eficiência de custos é um ponto central, evitando taxas de corretagem internacional e oscilações cambiais. Ao investir localmente, temos acesso direto a informações do mercado, facilitando uma gestão mais precisa do portfólio. A economia brasileira, apesar de volátil, oferece potenciais de crescimento significativos em setores como agronegócio e tecnologia. Embora a diversificação internacional reduza riscos, ela não é isenta de desafios, como políticas globais e crises mundiais. Apostar no Brasil contribui também para o desenvolvimento econômico local, estimulando a criação de empregos e a inovação. Finalmente, a previsibilidade em gastar na moeda local é um fator estabilizador para os investidores. Investir no exterior traz segurança mesmo para iniciantes, pois a diversificação geográfica minimiza a exposição ao risco econômico local. Proteção cambial ao investir em moedas fortes preserva o patrimônio em crises brasileiras. BDRs e ETFs facilitam acessos, eliminando barreiras burocráticas. Embora custos cambiais existam, os benefícios de investir em mercados desenvolvidos, com empresas globais líderes, compensam. Argumentos sobre vantagens do investimento local, como acessibilidade de informações, perdem força diante da volatilidade política e econômica constante. Estratégias que priorizam apenas o mercado brasileiro
carregam riscos que a diversificação global mitiga. Globalizar investimentos não só potencializa o crescimento do capital, como promove tranquilidade diante da instabilidade política interna, provendo segurança essencial para a família. Investir no exterior oferece proteção contra riscos econômicos locais, especialmente em tempos de crise. A diversificação geográfica alivia a exposição a volatilidades políticas e econômicas do Brasil, enquanto a inclusão de moedas fortes no portfólio como o dólar protege o patrimônio. No entanto, é crucial reconhecer os custos envolvidos, como taxas cambiais. Contrariamente, investir localmente possui vantagens de custo e acessibilidade de informações, além de contribuir para o desenvolvimento nacional. Apesar dos desafios das políticas globais e crises, os BDRs e ETFs oferecem acesso facilitado a mercados internacionais sem burocracias excessivas. Concluir que a diversificação global pode mitigar riscos internos e ampliar oportunidades de crescimento pode proporcionar estabilidade e segurança aos investidores iniciantes. Investir em ações estrangeiras envolve custos, como taxas de corretagem internacional, tarifas de câmbio e possíveis impostos sobre dividendos e ganhos de capital. Essas despesas devem ser consideradas cuidadosamente ao avaliar a viabilidade e a rentabilidade do investimento nesse mercado global. Debatendo os custos e impostos envolvidos em investir em ações estrangeiras, os participantes irão explorar as complexidades financeiras e legais que acompanham esse tipo de investimento. Questões sobre estruturação de custos e implicações fiscais serão discutidas nesta troca de ideias. Investir em ações estrangeiras pode envolver custos como taxas de câmbio e corretagem, além de impostos específicos, como o imposto de renda sobre ganhos de capital, que pode ser compensado pela valorização cambial e melhores retornos. Embora existam custos de operação, plataformas como BDRs e ETFs na B3 reduzem essas barreiras. Um contra-argumento comum é que investir no Brasil evita essas taxas, mas a proteção e a diversificação global oferecem um potencial de retorno superior, justificando os custos adicionais. Concluindo, apesar dos custos, a exposição a mercados internacionais proporciona uma estratégia de investimento mais robusta, minimizando riscos associados à volatilidade econômica local e possibilitando retornos mais altos. Investir em ações estrangeiras implica em custos como taxas de câmbio, corretagem e impostos sobre ganhos de capital. No entanto, esses custos podem ser justificados pela diversificação e proteção contra riscos localizados, além das oportunidades de retorno em mercados globalmente reconhecidos. Apesar do argumento de que investir no Brasil elimina essas taxas, é importante destacar a relevância da exposição internacional para uma estratégia robusta que pode minimizar volatilidades econômicas locais. Embora investir localmente ofereça simplicidade e economia em gastos com remessas e conversão cambial, um portfólio globalmente diversificado pode proporcionar maiores retornos, especialmente em momentos de instabilidade nacional. Assim, o equilíbrio entre custos e benefícios torna a diversificação internacional uma escolha estratégica válida. Investir em ações estrangeiras, apesar dos custos como taxa de câmbio, corretagem e impostos sobre ganhos de capital, oferece benefícios que podem superar estes encargos. A diversificação e a proteção contra riscos locais, além das oportunidades em mercados globais promissores, justificam os custos. Embora se argumente que investir no Brasil evita tais taxas, essa abordagem perde o potencial de retorno superior e a defesa contra a volatilidade econômica brasileira. Conclui-se que, mesmo com despesas adicionais, a exposição internacional é essencial para uma estratégia de investimento robusta e lucrativa, garantindo proteção e retornos mais sustentáveis, especialmente durante crises locais, refletindo a importância da diversificação geográfica para estabilidade e crescimento financeiro. Investir em ações estrangeiras implica enfrentar custos como taxas de câmbio, corretagem e impostos sobre ganhos de capital. No entanto, a diversificação internacional proporciona um escudo contra riscos locais, além de possibilitar acesso a mercados globais de alto potencial, justificando os gastos adicionais. Argumentos contrários destacam que investir apenas no Brasil elimina essas despesas, mas essa estratégia pode limitar o crescimento.
especialmente em cenários econômicos nacionais instáveis. Embora os custos existam, os benefícios de uma carteira globalmente diversificada incluem maior retorno e resiliência financeira. Concluindo, apesar das despesas envolvidas, a exposição internacional é uma estratégia robusta capaz de mitigar a volatilidade econômica brasileira e promover um crescimento mais estável a longo prazo. O retorno histórico da Bolsa Brasileira é realmente inferior ao das bolsas internacionais? É uma questão central para investidores avaliando oportunidades de mercado. Comparar desempenho, risco e volatilidade em diferentes mercados pode revelar insights valiosos para estratégias de investimento diversificadas. O lado positivo da Bolsa Brasileira destaca o potencial de alto crescimento em setores emergentes, apoiado por recursos naturais robustos e uma população jovem e crescente. No entanto, as incertezas econômicas e políticas podem aumentar o risco, pressionando os retornos. Os retornos históricos da Bolsa Brasileira comparados às internacionais ilustram diferenças notáveis. Entre 2010 e 2023, o S&P 500 acumulou mais de 300% de valorização, enquanto o Ibovespa apenas mais 80%, ajustando por inflação e câmbio. A diversificação internacional protege contra instabilidades econômicas e políticas domésticas, além de oferecer acesso a líderes globais como Apple e Microsoft. Embora haja o argumento de custos e complexidade adicionais, investimentos via BDRs e ETFs mitigam essas barreiras. A percepção de potencial de valorização da Bolsa Nacional não compensa a histórica volatilidade e risco político. Assim, a diversificação global se apresenta como estratégia mais estável e rentável a longo prazo, conforme exemplificado por teorias econômicas e investidores renomados. Os retornos históricos do Ibovespa, embora inferiores ao S&P 500, devem ser analisados no contexto do potencial de crescimento do Brasil. As economias emergentes, como o Brasil, apresentam ciclos de valorização intensa quando há estabilidade econômica e política, como durante o ciclo de commodities de 2003 e 2008. A diversificação internacional é valiosa, mas diversificar localmente por meio de BDRs e ETFs oferece proteção cambial, menor custo e acesso a líderes globais. Ademais, investir no Brasil contribui para o desenvolvimento econômico local e aproveita oportunidades únicas em setores como agronegócio e energia. Em conclusão, o mercado brasileiro, apesar da volatilidade, ainda tem potencial significativo quando consideradas suas especificidades e o cenário econômico global. Os retornos históricos do S&P 500 superam notavelmente o Ibovespa, ilustrando a vantagem da diversificação internacional, que dilui riscos políticos e econômicos intrínsecos ao Brasil e promove o acesso a líderes globais, como Apple e Microsoft. Embora o Brasil tenha potencial em setores específicos, como agronegócio e energia, a volatilidade política frequentemente impede um desenvolvimento sustentável. Diversificar via BDRs e ETFs oferece proteção cambial e facilita a inclusão de ativos internacionais. Enquanto o potencial de crescimento das economias emergentes é inegável, ele não substitui a necessidade de uma estratégia robusta e estável, garantindo proteção e rentabilidade a longo prazo, conforme respaldado por teorias de investimento e exemplos históricos de desempenho de mercado. Os retornos da Bolsa Brasileira foram historicamente inferiores aos de mercados como o S&P 500, o que se comprova com a valorização de mais de 300% deste último entre 2010 e 2023, frente a 80% do Ibovespa. No entanto, é essencial considerar o potencial de crescimento e oportunidades únicas no Brasil, especialmente em setores como agronegócio e energia. Apesar da volatilidade política, a diversificação local via BDRs e ETFs oferece menor custo e proteção cambial. Argumentos de risco político local podem ser contrabalançados com ciclos de valorização intensa em momentos de estabilidade. Assim, investir no Brasil ainda é uma opção válida para capturar benefícios de uma economia emergente. Agora damos início à fase final do debate. Cada participante terá a oportunidade de apresentar seus argumentos finais. Solicitamos que os oradores usem esse tempo para resumir suas posições, destacando os pontos principais discutidos durante o debate. Com base na discussão apresentada,
Acredito firmemente que a diversificação internacional é uma estratégia vital para um portfólio robusto e bem-sucedido. Claramente, o desempenho histórico dos mercados internacionais, exemplificado pelo S&P 500, demonstra uma valorização superior em relação ao Ibovespa, um reflexo da estabilidade e do crescimento sustentável que os mercados desenvolvidos oferecem. Além disso, investir no exterior proporciona uma forma eficaz de mitigar riscos associados às instabilidades econômicas e políticas frequentemente observadas no Brasil. Ao investir globalmente, ganha-se a proteção cambial que as moedas fortes oferecem, preservando o patrimônio em tempos de crise interna. As oportunidades de acessar líderes globais em inovação, como a Apple e Microsoft, representam uma alavanca significativa para o crescimento do portfólio, propiciando acesso a setores que não têm equivalentes no mercado brasileiro. Apesar dos custos envolvidos em operações internacionais, como taxas de câmbio e corretagem, ferramentas como BDRs e ETFs facilitaram enormemente esse processo, tornando mais acessível a diversificação sem a necessidade de contas estrangeiras. Por outro lado, reconheço a importância e as oportunidades que o mercado brasileiro oferece, especialmente em setores de destaque como agronegócio e energia. No entanto, a volatilidade política e as questões regulatórias frequentemente impedem um desempenho contínuo e confiável. Enquanto o Brasil possui um potencial inegável durante ciclos econômicos favoráveis, esses são muitas vezes de curta duração e sujeitos a fatores externos. Portanto, uma estratégia que combina investimentos locais, como complemento ao núcleo de um portfólio internacional, parece ser a mais equilibrada. Isso garante que beneficiemos do potencial de crescimento brasileiro, sem negligenciar a estabilidade e o retorno superior proporcionados pela diversificação global. Concluo que a diversificação não é apenas uma opção, mas uma necessidade para proteger e maximizar a rentabilidade do patrimônio frente às incertezas das economias emergentes e apresentar uma estratégia robusta e resiliente a longo prazo. Após analisar os argumentos apresentados, acredito que investir majoritariamente no Brasil oferece uma série de vantagens estratégicas e econômicas que frequentemente são subestimadas. O foco local maximiza a eficiência de custos ao evitar conversões cambiais, taxas internacionais e impostos sobre remessas, permitindo que mais do capital do investidor seja efetivamente alocado no mercado. Com a economia brasileira em status emergente, oportunidades de crescimento excepcionais surgem em setores estratégicos como agronegócio, energia e tecnologia, oferecendo potenciais de retorno significativos, sobretudo em momentos de estabilidade econômica e política. Contrariamente à percepção comum, a volatilidade brasileira, embora presente, pode ser navegada com conhecimento e proximidade do mercado, o que favorece o investidor ativo que se mantém bem informado. Investir em sua própria moeda também oferece estabilidade e previsibilidade, evitando perdas na conversão cambial e alinhando os ganhos ao consumo cotidiano. Além disso, é importante destacar que apoiar o mercado nacional contribui diretamente para o desenvolvimento econômico do Brasil, gerando empregos e fomentando a inovação local. Embora a diversificação internacional ofereça proteção contra riscos específicos do Brasil, ela não está isenta de desafios como crises globais e políticas monetárias externas. Além disso, acessos internacionais por meio de BDRs e ETFs já estão disponíveis no mercado nacional, oferecendo uma porta de entrada para quem deseja diversificar parcialmente sem arcar com custos elevados de envio de capital e abertura de contas no exterior. Em conclusão, enquanto a diversificação global é valiosa e desejável em determinados contextos, o mercado brasileiro ainda reserva oportunidades únicas que podem ser aproveitadas com eficiência e segurança quando bem compreendidas. A opção por um portfólio predominantemente local, eventualmente complementado por investimentos internacionais, proporciona uma estratégia equilibrada que visa maximizar retornos potenciais enquanto minimiza riscos e custos. Portanto, investir no Brasil, com todas as suas nuances, não só é viável como estratégico, sendo uma escolha prudente para muitos investidores que buscam tanto ganhos expressivos quanto impacto positivo na economia local.